Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar do tema da reforma administrativa. Existe um projeto encaminhado à Câmara dos Deputados e existem já medidas adotadas, que promovem mudanças substanciais na relação do Estado com a sociedade civil e na relação com os funcionários públicos. Para tratar dessas questões que vão envolver as mudanças nas políticas que chegam até nós, eu convidei dois especialistas que eu quero apresentar para vocês agora. Quero apresentar o Fabrício Pieroni, ele é advogado, ele é presidente da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo, diretor de Assuntos Legislativos da Associação Nacional dos Procuradores do Estado e do Distrito Federal, dos Estados e do Distrito Federal. Ele tem graduação em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo, é procurador do Estado de São Paulo, foi chefe da Procuradoria Regional de Campinas, é professor de Direito Processual Civil e Processo Tributário e foi membro da Comissão Editorial do Centro de Estudos e da Revista da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Muito obrigado, Fabrício, por estar com a gente aqui. Quero apresentar para vocês também o José Luiz de Souza Moraes. Ele é advogado, doutor em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da USP. Ele também é formado em Direito Francês pela Universidade de Lyon. É especialista em Direito do Estado e Direito Tributário pela Escola Superior da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Subcoordenador do curso de especialização em Direitos Humanos da Escola Superior da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. É professor de Direito Internacional e Constitucional da Universidade Paulista, da Unip, é procurador do Estado de São Paulo e secretário-geral da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo. Muito obrigado também, José Luiz, por estar com a gente. Como vocês veem, são duas pessoas profundamente entrosadas com essa temática que vão ajudar a nos compreender, a que a gente possa compreender o que é essa reforma administrativa, que intenções ela tem, para que ela serve, Eu gostaria de começar com o Fabrício, fazendo essa pergunta, Fabrício, O que é essa reforma administrativa? O que eles querem fazer, quem está propondo essa reforma? Muito bem, Silvio. Primeiro quero agradecer a oportunidade, agradecer esse convite de falar com essa audiência maravilhosa. A reforma administrativa é o nome que se dá à PEC 32, encaminhada pelo governo Bolsonaro em setembro do ano passado, encaminhado ao Congresso Nacional. Desde então, ela ficou parada no Congresso, não teve andamento, porque o ano passado a Comissão de Constituição e Justiça não foi instaurada. Ela foi instaurada agora este ano e ela começou a ter andamento. Essa PEC 32, a reforma administrativa, ela envolve uma ampla alteração na Constituição Federal. Mais de 17 artigos da Constituição são alterados, e os artigos que tratam principalmente da formação do Estado, da relação do Estado brasileiro, da administração pública com os administrados e da relação do Estado brasileiro, da administração pública com os seus servidores. A Constituição de 1988, ela trouxe diversos dispositivos que tratam dos serviços públicos, que trata da prestação desses serviços para a sociedade, e ao longo desses 32 anos da Constituição Federal, ela foi sofrendo alterações, já tivemos reformas administrativas antes, tivemos uma grande reforma administrativa antes, mas agora é uma alteração muito mais substancial, Eu reputo que ela praticamente destrói tudo que foi pensado, então, na Constituinte, pelo Constituinte, em 1988, pela Constituição, dessa relação entre a administração pública, a prestação de serviços e os administrados, e o cidadão brasileiro.
Então, vamos continuar essa conversa, José Luiz. Eu não entendi. Destrói o quê? O que a PEC destrói? Bem, a PEC ela atinge, acho que de forma muito frontal, a questão da estabilidade dos funcionários públicos, né? Eu acho que, além de outros pontos que ela toca, como bem o Dr. Fabrício falou, né? Ela mexe, para que a gente tenha ideia, ela concentra mais poder na mão do presidente da República, né? Tirando atribuições que são hoje do Congresso Nacional. Mas o principal ponto mesmo, que parece ser o principal objetivo dessa reforma administrativa, é retirar a estabilidade dos servidores públicos. Lembrando que essa estabilidade dos servidores públicos, ela não é uma vantagem, não é um alento ao servidor público vagabundo, né, como muitas vezes é alardeado pelo Brasil afora. Na verdade, a estabilidade faz com que os funcionários públicos trabalhem para o Estado e não para os governos, certo? E parece que essa reforma administrativa tem como objeto central transformar essa relação dos servidores públicos com o seu empregador, tornando-o cada vez mais lacaio ao governante, né? Então é bem isso que o Fabrício falou, que infelizmente parece que fere de morte aí aqueles princípios que desde a Constituição de 1988 não protegem apenas os servidores, que é importante o nosso público saber. Esses princípios não servem para a proteção da pessoa do servidor público, mas sim do próprio Estado. Quer dizer, elas impedem, de certa forma, que o Estado seja transformado num grande curral dos seus administradores, certo? Então, para a gente ter ideia, né, são criadas novas formas, novas naturezas jurídicas de serviços públicos, e principalmente o que a gente nota nessa reforma administrativa é uma simplificação, entre aspas, com a desculpa de dar uma simplificação à contratação e à troca de funcionários públicos. Na verdade, o que nós estamos fazendo é tornar os funcionários públicos cada vez mais vulneráveis à vontade do administrador, fazendo com que os funcionários públicos sirvam ao administrador e não ao Estado. Você bem falou agora há pouco, né, da minha formação um pouquinho francesa aí, né? É justamente aquilo que nós sempre copiamos, é justamente contrário àquilo que nós sempre copiamos do direito francês, da ideia da administração pública constante, formada, apta, que não seja suscetível aos rompimentos que de 4 em 4 anos ocorrem por troca dos administradores, certo? Então, na França, que isso nós copiamos isso de forma muito intensa, o direito administrativo brasileiro é um direito administrativo, sempre foi, né? Um direito administrativo muito baseado no direito francês, visava justamente a continuidade do serviço público, apesar da troca dos governantes. E isso fica absolutamente vulnerável a partir das vontades que estão constantes dessa reforma, dessa PEC 32 que o Fabrício bem falou. Silvio, Claro. Se me permite completar, né? O efeito dessa PEC é servir como linha auxiliar a algumas medidas que já vêm sendo tomadas nos últimos anos. Uma reforma da Previdência que nós tivemos em 2019, a PEC do teto dos gastos que nós tivemos ainda no governo Temer, a PEC emergencial que nós tivemos esse ano, né? De forma a permitir que impactos fiscais dessa reforma, todas em torno dos servidores públicos. E o que isso faz? Joga na lata do lixo da história as conquistas de 1988, que pretendem ou pretendiam, né, uma promessa de um serviço público meritocrático, voltado, que o servidor público seja valorizado pelo seu mérito, profissionalizado e estruturado, né, por princípios. Isso acaba, né? Praticamente a prestação do serviço é um fardo. O Estado brasileiro se torna, com essa PEC, um Estado mínimo comprador, gerente de contratos, que transfere recursos
do setor público para o setor privado, e o setor privado desempenha as atividades que a Constituição de 88 encaminhou para que seja prestado pelo poder público. Essa é a grande questão. E faz isso com alterações muito profundas na Constituição mesmo, criando novas modalidades de contrato de gestão, dando um poder muito grande ao presidente da República, inclusive da extinção de órgãos públicos, extinção por decreto, extinção de autarquias. Autarquias, vamos pensar, autarquias não é qualquer coisa, o INSS é uma autarquia. Com essa emenda constitucional, em tese, ele pode extinguir o INSS por um decreto. Extinção de ministérios, e nós vimos isso no início do governo, né? A tentativa de extinguir órgãos colegiados, a tentativa de extinguir ministérios importantes, e isso muitas vezes foi bloqueado pelo Poder Judiciário porque a Constituição não permitia. Agora passará a permitir, se essa reforma for aprovada dessa forma. É preocupante, né? Ele pode decidir acabar com o IBGE, porque, por exemplo, custa muito caro fazer o censo. Né? E nós perdemos instrumentos de políticas públicas extraordinariamente importantes. Né? Quer dizer, isso é preocupante, mas eu queria lembrar o seguinte, né? Quer dizer, tem coisas que o Supremo Tribunal Federal pode não concordar com essas mudanças, né? Porque, de fato, violam de tal maneira o papel do Estado, né, que possivelmente não é só no Congresso que haverá resistências. Mas vamos pegar isso que você... Tem muita coisa para falar, mas vamos começar discutindo o que significa perder a estabilidade do funcionário público. Né? Significa que pode se fazer perseguição política. Né? Se você não pensa como o presidente, ele já fez isso agora com os generais, com os chefes das Forças Armadas. Se você não pensa comigo, tchau. Né? Quer dizer... É de fato respaldado juridicamente essa possibilidade de que funcionário público deixe de ser estável? Junto com essa questão, para você pensar melhor, você também falou na terceirização, né? Quer dizer, o quanto, vamos dizer assim, essa PEC também está abrindo um mercado de serviços públicos para empresas privadas? Totalmente. Eu acho que você foi no cerne da questão. Essa emenda, ela cria algo que não existe hoje. Né? Hoje, todos os nossos servidores públicos, eu e o Dr. Zé Luiz somos servidores públicos já há bastante tempo, nós temos o mesmo vínculo com o Estado. Todos os servidores públicos têm o mesmo vínculo com o Estado. Essa emenda, ela cria 5 novos vínculos. 5, e divide os servidores públicos em 5 vínculos diferentes. Então, nós vamos ter o vínculo do servidor público do cargo com prazo determinado, o vínculo com prazo indeterminado, o vínculo de cargos típicos de Estado, o vínculo de cargos de liderança e assessoramento e o vínculo de experiência. Esses 5 vínculos, apenas o vínculo de cargo típico de Estado, das carreiras típicas de Estado, que não tem definição legal, né? Vai ter uma nova lei, uma lei complementar que vai dizer quais são os cargos típicos de Estado, mas a gente consegue imaginar alguns deles, né? Esses terão estabilidade. Pela PEC terão estabilidade. Os demais, todos não terão estabilidade. Então, e os cargos típicos de Estado é uma pequena parcela dos servidores públicos que são típicos de Estado, que exercem cargos típicos de Estado. A grande maioria está em outras carreiras. Né? E nós estamos falando de carreiras importantíssimas, mas que não são típicas do Estado. Professor, por exemplo. Né? Então, professor, por exemplo, poderia ser demitido porque, hoje em dia, com a ideia de escola sem partido da vida, em tese, poderia haver um tipo de perseguição nesse sentido. Né? Mas não é apenas esses. Né? Servidores do campo burocrático do Estado mesmo realizam compras. Eles vão compras, licitações, contratos. Isso não são feitos por carreiras típicas de Estado, são feitos por servidores da área burocrática e necessários. Não terão estabilidade. Abre um campo para corrupção muito grande. Mas mais do que isso, essa emenda, ela permite um aumento muito grande do chamado contrato de gestão, que é o que é feito hoje na área de saúde, a gente sabe disso, com essas organizações sociais que hoje administram hospitais públicos, administram praticamente toda a saúde pública, e é
um antro de corrupção hoje. Nós sabemos disso. Né? É um campo muito grande de corrupção, não vou dizer que são todos os casos assim, é claro que não, mas é um campo muito grande de corrupção, a contratação de organizações sociais fora do Estado para prestar serviços eminentemente estatais e contratar servidores. Na verdade, trabalhadores dessas organizações sociais que prestam serviços que antes eram prestados pelo Estado. Você acaba, é o que eu falei antes, o Estado ele deixa de ser ele provedor de serviço e passa a ser um mero contratante. Eu vou prestar um serviço na área de saúde, então eu contrato uma organização social. Vou prestar um serviço na área de educação, eu contrato uma outra organização social. Vou prestar qualquer outro tipo de serviço, eu vou contratar alguém para prestar esse serviço, a iniciativa privada. Essa é a destruição do que nós pensamos de Estado, do que foi pensado pelo Estado brasileiro. Por isso essa emenda não é só o que se fala hoje na grande mídia, é necessário porque nós precisamos economizar com a folha de pagamento, o que também é uma falácia. Né? Também é uma falácia. Dados do IPEA, o Brasil hoje não tem uma explosão de gastos na folha salarial. A gente mantém desde 1998 o mesmo percentual do PIB, bem próximo do mesmo percentual do PIB com gasto de pessoal do campo da União. Tem um ou outro estado, um ou outro ente em situação um pouco pior, mas não é o Brasil todo com relação a isso. Nós temos outros gastos obrigatórios, outros tipos de gastos também importantes nesse sentido. Mas o mais importante é colocar o servidor público, fazer uma grande propaganda contra o serviço público, contra o servidor público, para substituí-lo pela iniciativa privada. Né? As carreiras de Estado continuarão existindo? Continuarão existindo, até porque não pode ter. Se não existe um Estado sem diplomacia, não existe um Estado sem policial, né? Não existe um Estado sem fiscalização, não existe um Estado sem advocacia pública. Tudo bem, eles vão continuar existindo, mas o resto? Essa é uma pequena parcela. Né? Então, vamos aprofundar isso. José Luiz, por que é ruim terceirizar o serviço do Estado? Não se trata de ruim ou bom, né? O que se trata é de você, numa tacada, isso que a gente está discutindo a respeito de privatização de diversos serviços, isso está disposto de uma forma absolutamente aberta, jogada de uma forma pouco técnica num artigo da emenda constitucional, para a gente ter ideia. Então, algo que abre o flanco para qualquer coisa que couber dentro disso, por meio de uma lei complementar, pode dispor de qualquer forma a respeito disso. Isso já existe no direito? Já existe. Por exemplo, a parceria público-privada, a emenda 19, que é uma emenda constitucional que foi feita durante os anos do Fernando Henrique Cardoso, do presidente Fernando Henrique Cardoso, também possibilitou essa prestação de serviço, como o próprio Fabrício falou, por OS, por organizações sociais, por OCIPs. E isso é algo que está extremamente regulamentado depois de 30 anos disso acontecer, ou 30 não, mas 20 anos disso acontecer, é algo que está extremamente regulamentado. O que a gente critica, na verdade, é que, só para ilustrar o que é essa emenda constitucional, na exposição de motivos, eles falam que a emenda constitucional é baseada em 4 princípios, né? Princípio do foco em servir, valorização das pessoas, agilidade e inovação e eficiência e racionalidade. A gente não consegue tirar nada disso que eles estão prometendo de absolutamente nenhum dos institutos que eles estão criando. Obviamente que a gente pensar, a única coisa que eu consigo vislumbrar alguma vantagem, por exemplo, é na contratação temporária de alguns funcionários públicos. Isso é algo que já existe sim, mas é extremamente pontual e específico, por exemplo, para a contratação de funcionários para vacinação, ou para um censo, por exemplo, já é algo que existe na legislação atual, e parece que a emenda constitucional quer aumentar a importância desses cargos temporários. É a única coisa que inova o ordenamento jurídico e que traz algum dinamismo nessa emenda constitucional. De resto, o que a gente vê é uma esculhambação, desculpe o palavreado, mas é uma esculhambação do serviço público e uma precarização da relação do servidor público com a administração. E também uma esculhambação de institutos que nós já temos, como a PPP,
que é algo que é utilizado para grandes obras, para obras de grande valor, que a própria definição de PPP engloba isso, né? Obras que pela sua monta, né? Pelo tamanho do investimento que ele necessita, que você pode fazer uma parceria público e privada. Até na redação da emenda constitucional 32, a gente não sabe o que pode vir, certo? Até pela forma que é tratada a emenda constitucional, tudo pode caber lá, né? Assim, se a gente achar que é uma boa-fé, que há boa-fé dessa proposta em perquerir, né, em perseguir esses objetivos que eu falei para vocês, tudo bem. Mas se também não for esse o objetivo, também tudo bem, porque tudo cabe dentro dessa emenda constitucional, certo? Porque ela deixa para a lei complementar dizer várias coisas. Inclusive, ela deixa para a lei complementar dizer o que são carreiras de Estado, certo? Então, nós vamos ver que nessa emenda constitucional, até como uma forma de adoçar a boca de alguns órgãos, né, ou de algumas carreiras públicas, são preservadas a estabilidade e somente a estabilidade das carreiras de Estado, para que a gente tenha ideia. Eu e o Fabrício aqui, nós fazemos parte da advocacia pública, certo? Então, nós achamos que nós somos carreiras de Estado. Mas se a lei complementar amanhã disser que nós não somos, nós não teremos estabilidade. Dá para entender? E olha só, nós defendemos o Estado em ações bilionárias, contra interesses bilionários, de bancos, de laboratórios, de toda forma de interesses que existem contra o Estado. A gente sabe disso, né? Principalmente aqui no Brasil. Então, se a lei complementar não considerar a advocacia pública uma carreira de Estado, nós não seremos e não teremos a proteção constitucional. Só para que você tenha ideia do tamanho, do tamanho vácuo, né, que ela possibilita que seja desconstitucionalizado. Na verdade, isso também é um problema muito grave, e não é só desse projeto de emenda, outras reformas constitucionais também fazem isso, que é, na verdade, você tirar da Constituição, né, deixar uma letra vazia na Constituição e trazer para baixo, trazer para as normas infraconstitucionais a regulamentação de diversas matérias que antes eram protegidas pela Constituição. Então, na verdade, nós estamos novamente esculhambando aquela proteção constitucional, trazendo para o nível infraconstitucional algumas proteções que o Constituinte de 88 achou importantíssimas e colocou como princípios constitucionais. É isso que nós estamos fazendo. Veja que interessante. Veja que interessante. Não, veja que interessante. É um único exemplo que eu acho que demonstra bastante o que está por trás dessa PEC. Né? Esses princípios todos que estão lá na exposição de motivos, nenhum deles a gente consegue encontrar lendo o texto. Isso aí é claro, é impressionante, nenhum deles. Mas o servidor público ele passa a ser visto apenas pelo seu desempenho. Bem algo privado mesmo, bem pelo seu desempenho, pela avaliação do seu desempenho. Hoje, a Constituição ela permite, inclusive, a demissão do servidor público pela avaliação de desempenho. Nunca foi regulamentado isso, mas há essa previsão atualmente na Constituição. Mas a Constituição de 88, ela avalia o servidor público também pela sua profissionalização. Né? O servidor público ele é estimulado a se profissionalizar. Essa emenda acaba com isso de uma forma tão grande que ela simplesmente revoga um dispositivo constitucional que diz que a União e os Estados manterão escolas de governo. Escolas de governo, como o Instituto Rio Branco da Diplomacia, como a Escola da Administração Pública, como a Escola da PGE que nós temos aqui, a Escola da Administração Pública Estadual. Escolas de governo destinadas a profissionalizar os seus servidores. Ela simplesmente revoga isso. Revoga. Olha, você sabe que eu fui olhar uns números antes de conversar com vocês, para me preparar um pouco para essa conversa, né? E eu vejo que, por exemplo, no Brasil, da força de trabalho como um todo, 12% é funcionário público. Nos Estados Unidos é 15% e qualquer coisa. Na Suécia é 30%. Não é?
Então, nós temos que articular, vamos dizer assim, tentar uma relação entre para que serve o Estado e se ele precisa dos seus funcionários, né? Porque, por exemplo, hoje, na pandemia, nós estamos precisando de médicos, de atendentes, de enfermeiros que não têm. Quer dizer, nós não estamos criando novos leitos de UTI porque não tem quem cuide deles, né? Os professores, no Canadá, por exemplo, um professor primário recebe um salário de $8.000 canadenses por mês, né? Então, são elementos que fazem a gente pensar assim, essa reforma administrativa, ela está associada a que projeto de Estado? Eu acho que vocês podiam falar um pouquinho disso, né? O que você acha, Fabrício? Primeiro que é perfeita a comparação com outros países, né? O Brasil é propagandeado que o Brasil tem muito servidor público, como você acabou de dizer, é mentira. É uma mentira, eu acho que tem que usar a palavra correta nisso, né? É uma mentira. Proporcionalmente, nós não temos uma quantidade grande de servidores públicos e esse número, por incrível que pareça, ele cresceu desde 88 e a partir de 2015 ele passa a se reduzir. O número de servidores públicos na ativa no Brasil começa a reduzir a partir de 2015, né? E você não presta serviços públicos sem servidores públicos. Então, assim, você não tem grandes serviços públicos, você não tem um bom serviço público prestado à população se você não tem servidores públicos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto muito importante, que também você disse, comparando os salários de professor, é que essa outra falácia, que servidor público ganha muito mais que iniciativa privada. É uma outra falácia. Nós temos, sim, carreiras no serviço público brasileiro que ganham, proporcionalmente ao resto da população brasileira, uma boa remuneração. Mas a grande maioria dos servidores públicos brasileiros estão onde? Estão nos municípios, mais de 55%. Estão nos estados. E quem presta serviço público para a população na ponta são os servidores do município e dos estados. Quem são? São os médicos, são os enfermeiros, os assistentes sociais, os professores, os policiais. E todas as carreiras que eu disse aqui ganham mais? Ganham bem? Não ganham. Todos nós sabemos que não ganham bem. Mesmo o médico no serviço público ganha melhor do que na iniciativa privada? Não ganha, nós sabemos disso também. Então, a concentração de bons salários, sim, está em algumas carreiras, existem boas carreiras hoje no Estado que ganham bons salários, ninguém pode negar isso, mas é uma minoria mesmo, um percentual muito pequeno. A base ganha muito mal e ganha menos que na iniciativa privada. Então, nós temos poucos servidores públicos e que não ganham bem. Então, acho que a gente tem que começar a destruir esse tipo de argumento, porque não é um argumento verdadeiro. É dito e repetido o tempo inteiro. Qualquer comparação que nós temos com os países da OCDE ou com países mesmo que a gente gostaria de ter como exemplo, né, países europeus com uma boa sociedade, uma sociedade, uma social-democracia forte, nós não conseguimos nos comparar porque falta servidores públicos e falta boas remunerações para esses servidores públicos. Esse é o primeiro ponto. Com essa PEC, você me perguntou que tipo de Estado se quer com essa PEC, né? Falta muito no Brasil hoje uma definição do que se deseja, né? Olha, qual que é o grande projeto do governo Bolsonaro? Acho que é impossível alguém dizer isso, né? Que projeto de país ele tem para a educação, que projeto de país ele tem para a saúde, que projeto de país que esse governo tem para alguma coisa. Acho que é impossível alguém falar isso, porque não tem um projeto de país dito de forma clara. Mas por esse tipo de projeto e por outros que estão no Congresso Nacional, que vão na mesma linha, é um projeto de um Estado meramente contratante. É um Estado que não é nem, vou dizer, um liberalismo, não. É um Estado que simplesmente repassa as suas funções, repassa as suas obrigações para a iniciativa privada e dá parte do dinheiro, né, do dinheiro público para que a iniciativa privada preste esse serviço. E prestado pela iniciativa privada, o serviço não é feito de forma impessoal. Nós temos um exemplo muito claro de agora, né, a questão da vacinação, dessa discussão da vacinação pela iniciativa privada. A vacinação, ela é algo público, ela é uma política pública, não existe, e mesmo nos Estados Unidos, que é um país que não tem uma saúde pública, a vacinação está sendo feita de forma universal
pelo poder público. E no Brasil, que tem uma saúde pública e universal, se quer fazer a vacinação pela iniciativa privada, repassando para a iniciativa privada para que ela compre, vacine os seus, ou seja, acaba com a impessoalidade do serviço público, vai vacinar quem eles dizem que tem que vacinar, e não quem a população brasileira, de forma impessoal, né, por critérios impessoais, diz que tem que ser vacinado. É muito claro isso, na PEC e em todos os outros projetos que a gente está vendo atualmente. Luiz, eu vou lembrar agora uma conclusão que o Legislativo de Paris apresentou ao remunicipalizar a gestão da água. Uhum. Eles experimentaram durante 10 anos, não é? Exato. Repassar para o setor privado a gestão da água pública, né, de Paris, e depois chegaram à conclusão que não deu certo, né? E na conclusão eles disseram assim: é incompatível a empresa privada prestar serviço público. Eu queria que você olhasse, à luz desse comentário, né, dizer, o que é essa reforma administrativa? Celso Antônio Bandeira de Mello fala o seguinte, ele fala uma frase que virou até um chavão, mas é um chavão muito verdadeiro, e se bobear não é nem do Celso Antônio, ele já é uma reprodução dele, né? Que o serviço público é o patrimônio daqueles que não têm patrimônio. Eu acho que é mais antigo do que o Celso Antônio até. E é uma pura verdade, e nós estamos vendo isso na pandemia, né? Falar em estado mínimo num país miserável como o Brasil é você assinar uma decretação de morte a uma grande parcela da nossa população. Simplesmente isso, né? E é um projeto absolutamente contrário aos fundamentos da nossa Constituição de 1988. Então não é assim, mas é escolha do governante. Me desculpe, uma outra falácia. Não existe escolha do governante que seja inconstitucional, que possa ser inconstitucional, que possa ser contrário a fundamentos constitucionais, certo? E a solidariedade, como o Fabrício estava dizendo, é um princípio constitucional. Essa ideia de uma sociedade fraterna em que aquele que pode, né, vai ser obrigado a ajudar aquele que não tem condições, né? A solidariedade social é um fundamento da República Federativa do Brasil, certo? Então, a gente achar o que você perguntou, o que quer, né? O que quer é uma ideia de Estado mínimo, não é? É uma ideia de que o Estado vai fazer aquilo que deixa o resto, que a economia, né, que os grandes agentes econômicos vão controlar. Você mesmo acabou de falar, balela. Isso não ocorre. Os agentes econômicos visam o lucro. E o lucro inclui nessa ideia de lucro você tirar aquilo que dá prejuízo, né? E os miseráveis dão prejuízo. Os miseráveis não são nem economicamente relevantes, né? São um cálculo de prejuízo para esse novo projeto de Estado. Então, repito, esse projeto de Estado não é meu, não é do Fabrício, não é nosso, não é seu, Silvio. É um projeto que é jurídico constitucional. O Constituinte de 1988, ele apontou com alguns princípios, né, o norte a ser seguido pelas gerações futuras. E a Constituição é vigente, a Constituição está aí, e ela todos esses projetos que vão no caminho absolutamente contrário desses fundamentos são juridicamente inconstitucionais. É isso que a gente não entende. A República Federativa do Brasil, ela não é um Estado liberal, não é um Estado mínimo, ela não prevê isso. Todas as tentativas de romper com esse modelo constitucional são inconstitucionais, né? Por isso que vira e mexe, a gente ouve uns iluminados, né, falando que a nossa Constituição impede a administração, que ela impede o Brasil, que ela tem que ser... Nós temos que fazer um novo texto constitucional, né? Aqueles, para os nossos ouvintes aí, você pode alterar qualquer coisa na Constituição, tá? E como uma emenda constitucional, ela serve exatamente para você alterar qualquer coisa no texto constitucional. Ela só não pode alterar as coisas que estão protegidas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição.
tá? Sem falar juridiquês, são as chamadas cláusulas pétreas, certo? E o que são essas cláusulas pétreas? Basicamente, é princípio democrático e, principalmente, né, protegidos no artigo 60, são os direitos fundamentais, são normas que protegem a população. Então, quando alguém fala de uma nova Constituição, na verdade, o que ele quer é tirar coisas, proteções e direitos fundamentais que estão no núcleo intangível, naquilo que não pode ser modificado na nossa Constituição, porque todo o resto pode, certo? Então, assim, e mesmo nós vemos aí, você mesmo perguntou, nós vemos inconstitucionalidades nesse projeto, né, nesse projeto de emenda constitucional, porque ele vai contra os mandamentos constitucionais. E a Constituição previu que a nossa sociedade é uma sociedade baseada em solidariedade e em prestação de serviço público, né? Olha o SUS aí, nós estamos no meio de uma pandemia, morrendo 4.000 pessoas por dia, né? E nós vemos que mesmo aqueles que alardeavam, os grandes defensores do direito do Estado mínimo, hoje pedem ajuda para quem? Para o Estado. Porque, no final das contas, é o Estado que vai prestar o serviço. É o Estado que vai fazer isso numa hora como essa que nós estamos passando. Então, é mais um atentado a isso que a gente está percebendo. A gente percebe a importância do Estado e a do serviço público e, ao mesmo tempo, a traição a tudo isso com um projeto como esse que está sendo apresentado. Pois é. E num aspecto particular, eu andei olhando ali, eu não sei se eu entendi direito, né? Mas vocês se identificaram como funcionários públicos, né? Sim. E ao que parece, tanto a justiça quanto os militares estão fora dessa reforma administrativa. Como é que você vê isso, Fabrício? Os poderes, né? Os poderes e os militares estão fora, né? Então, o legislativo, o judiciário estão fora. Eu e o doutor José Luiz, nós fazemos parte do executivo, então a gente está dentro da reforma. Aspecto de igualdade. Nisso nós estamos dentro da reforma, o que é até incoerente, né? É incoerente com todo o discurso. O governo justifica dizendo que não pode mexer, que não teria competência para isso, que é uma mentira. Mentira, também tem que dizer as palavras corretas, né? É uma mentira. O governo, o presidente pode propor emendas constitucionais que alterem regimes em outros poderes. Isso aconteceu recentemente, nós tivemos aí a reforma da Previdência, que alterou o regime previdenciário de todos, inclusive dos juízes, promotores, deputados, membros do legislativo e tal. Então, é uma mentira. Outra coisa, uma incoerência também, é que essa reforma ela acaba, assim, com alguns direitos e alguns que eu também pessoalmente considero privilégios, então, por exemplo, férias de 60 dias e tal, que não tem no regime, no executivo, né? Tem no judiciário. Então, engraçado que ele vai lá, fica proibido férias de 60 dias, mas aqueles que são atingidos por essa vedação não são atingidos pela reforma, né? Então, assim, quem que vai atingir com isso? Talvez os professores. Né? Professores têm mais de 30 dias de férias. Na verdade, a proibição é mais de 30 dias de férias. Então, é uma incoerência e é uma mentira. Eles, eu acredito que tenha feito isso para tentar diminuir um pouco a oposição ao texto. Né? Então, vai lá e bate naqueles que são os mais fracos, né? Quem está sobre a aba do próprio executivo, e deixa o resto para outra oportunidade. E militares nesse governo, sinto muito, ninguém vai mexer com eles. Né? Já aconteceu isso, está acontecendo isso, inclusive, na lei orçamentária recentemente aprovada. Todos os servidores públicos estão com seus salários congelados. Foi aprovada uma PEC emergencial, inclusive, que pode congelar durante muitos anos, inclusive qualquer reposição, veda, inclusive reposição inflacionária, e foi previsto um reajuste para militares na lei orçamentária recentemente aprovada de 2021. Então, nós temos hoje eu considero isso uma incoerência mesmo, não atingir uma incoerência, assim, teoricamente equivocada. Eu, pessoalmente, acredito que irão ser incluídos pelos congressistas, mas eu só acredito. Pois é, aí você entrou numa questão que eu estava pensando. Nós estamos começando a entrar num período pré-eleitoral
né? Os funcionários públicos são 13% da força de trabalho, não é desprezível, né? Quer dizer, e o Congresso vai estar disposto a cortar direitos desses funcionários, assim, sem mais, nesse cenário? Ou a gente pode esperar um período em que isso vai para a gaveta e depois das próximas eleições se retoma essa discussão? Zé Luiz, você tem uma opinião sobre isso? Eu acho que até o Fabrício é mais apto a falar isso porque ele está mais constantemente no Congresso Nacional, né? E nós estamos vendo aí, isso também era feito por... Nós vamos ouvir o Fabrício depois. Não, mas e a pandemia até dificultou muito essa participação popular na decisão do Legislativo, né? Nós dois participamos muito dessas reformas, inclusive aqui no Estado de São Paulo, e aqui do Estado de São Paulo você não pode entrar na Assembleia Legislativa, é a casa do povo, mas o povo não pode entrar, né? Então, assim, você vê que talvez, né, como disse um ministro de Estado, vamos aproveitar o tempo de pandemia, vamos fazer tudo passar essa porteira aí que está aberta, né? Então, talvez seja isso, e com certeza a pandemia dificultou muito esse exercício de pressão, né, sobre os legisladores. Sem dúvida nenhuma, isso eu acredito que tem a tendência de passar sim, tá? E não só passar da forma com que foi apresentado, como também com algumas piorias apresentadas pelos legisladores, tá? Então, muita coisa que agora não se encaixa, porque não se encaixa mesmo, viu, Silvio? Porque as coisas assim, a PEC deixa muita coisa em aberto, é aquilo que eu falei para você, ela lança muitas ideias, mas o monstro não está pintado ainda não, tá? A gente presume e consegue concluir aonde eles podem chegar, mas, repito, ela é tão ampla e tão abstrata que ela permite muita coisa. Ela permite muita coisa boa, mas ela permite a descomposição do Estado aí, como a gente conhece hoje. Tá? Eu vou responder, mas antes eu vou só explicar o seguinte. Essa PEC ela é apenas uma etapa da chamada reforma administrativa, que eles chamam de nova administração pública. A PEC é apenas a primeira etapa desse processo. Depois nós temos uma fase 2 com projetos de lei complementar e leis ordinárias e uma fase 3 com outros projetos de lei complementar e lei ordinária. Isso, nós não sabemos a redação desses outros projetos. Não foi apresentado. Aliás, não foi apresentado estudo nenhum, tanto que há inclusive uma ação no Supremo Tribunal Federal para suspender a tramitação da PEC, porque eles simplesmente jogaram a proposta, apresentaram números, né? O nosso ministro da Economia adora chutar números, é 1 trilhão para cá, 1 trilhão para lá, mas apresentar estudos que é bom não apresenta, né? Então ele simplesmente jogou esse projeto e, assim como a PEC foi jogada sem os estudos necessários, ou pelo menos não foram apresentados, outros projetos virão para completar esse arcabouço da chamada nova administração pública. E mais, projetos de lei. Tem um quórum muito mais baixo, muito mais fácil a aprovação. Uma PEC é bem mais difícil. 3/5 de votos nas duas casas legislativas, né, em 2 turnos nas duas casas legislativas. Você me perguntou se é fácil de ser aprovado. A eleição é só o ano que vem. O Brasil tem eleição a cada 2 anos. Então, o ano de aprovar é o ano que não tem eleição. Esse é o ano que não tem eleição. Então, esse é o ano para se aprovar. Se a gente estivesse aqui conversando em abril de 2022, eu falaria, Silvio, agora está bem mais difícil. Já estão em processo eleitoral, mas estamos em abril de 2021. Então, em abril de 2021, sim, é bem possível, e eu falo provável, que seja aprovado. Tanto é que essa discussão começou no ano passado e suspendeu, aguardou sua eleição, a eleição dos presidentes das casas legislativas, para depois retomar. Perfeito, exatamente. Ele foi encaminhado em setembro do ano passado. Esse projeto não é de agora. Ele é de setembro do ano passado e ficou dormitando ali na CCJ, exatamente por conta das eleições do ano passado e por conta das eleições, inclusive, das casas legislativas. E como o José Luiz falou, hoje o Congresso está fechado para a população. Fechado. Eu sou diretor de assuntos legislativos da nossa Associação Nacional. Eu converso com parlamentares diariamente.
Hoje em dia eu converso com parlamentares apenas como nós estamos falando aqui. É por telefone, é por WhatsApp ou por videoconferência. É completamente diferente do que acontecia há pouco tempo atrás. Nós íamos para Brasília, conversávamos nos gabinetes, conseguimos falar com vários parlamentares ao mesmo tempo e, inclusive, pressioná-los. Não só argumentar, mas pressionar. O parlamentar precisa sentir a pressão. E no ar-condicionado, como eu estou aqui na minha sala, e o parlamentar no ar-condicionado da sala dele, não tem pressão de ninguém. Não tem pressão de absolutamente ninguém. Ele vota apertando um botãozinho no computador dele. Né? Então, sem pressão, no ano que não é eleitoral, a chance, sim, de aprovar é muito grande. Infelizmente. A chance é muito grande e, mais do que isso, o que nós podemos ver é que pode haver uma piora no texto. Geralmente, o executivo manda um texto muito ruim, vamos chamar assim, né? Muito restritivo, muito duro, e o legislativo acaba, vamos lá, amaciando um pouco, fazendo a composição necessária para aprovação. Isso é o que geralmente ocorre. Dessa vez, o texto ele é duro, mas ele é muito ruim. Ruim, tecnicamente ruim. Aliás, ele é constrangedor. Ele tem trechos que para quem estuda técnica legislativa, para quem estuda um pouquinho de direito, é constrangedor. Parece que ele não passou por nenhum crivo técnico. O texto foi feito por alguém aí que não entende do assunto e jogado, né? Falo tecnicamente, né? Bom, ele vai ter que ser muito alterado. E sim, ele pode ser alterado para pior. Dou alguns exemplos, né? Eu falo alterado para pior. Um dos exemplos, ele protege sim os atuais servidores. Os atuais servidores eles não são atingidos, por exemplo, pela perda da estabilidade. Nada impede que o legislativo piore nisso. Vai ter discussão jurídica? Vai. Mas nada impede. Alguns direitos, algumas garantias dos servidores previstas hoje em leis de cada ente público também são preservadas para os atuais servidores. Só os futuros servidores sofrerão essas restrições. Nada impede, e já há emendas nesse sentido, né? Vemos vários deputados falando, é um absurdo, tal, e vão propor isso, é bem provável que atinja os atuais servidores também. Então, o que a gente está vislumbrando, num cenário muito ruim para o serviço público, é uma piora do texto aprovado encaminhado pelo presidente da República. É uma piora. Então, é um momento mesmo de união dos servidores públicos, no caso, união dos servidores públicos para bloquear esse texto, para impedir esse tipo de votação. Né? Tá muito complicado a situação, infelizmente. E, Silvio, olha, só para... chegando, eu vou fazer uma perguntinha para cada um e dizer assim, olha, o papo está muito bom, mas nós já estamos chegando no final do programa. Boa, né? Você vê como a coisa é dinâmica, né? Então, eu queria pedir que cada um de vocês fizesse uma última intervenção, né? Mas a minha pergunta é essa. Nós precisamos de uma reforma administrativa? E caso seja positiva a resposta de vocês, qual? Pode começar, Zé Luiz. Pode começar, Zé Luiz. Bem, eu acredito que sim, sempre há espaço para melhoria, não tenho dúvida, né, que nós podemos melhorar em muito o serviço público. Mas nós temos que ter ideia de que nós não estamos falando da proteção de servidores públicos, nós estamos falando da proteção do Estado. Tá? Como eu disse, o Estado, principalmente num país miserável como o Brasil, ele é essencial. Ele é essencial. E o nosso Constituinte previu isso. E nem de longe isso é um motivo para a destruição ou para o não desenvolvimento da economia ou coisa e tal. Isso é uma falácia, e a gente viu isso, que nos anos que a gente mais cresceu, que a economia brasileira mais cresceu, foram os anos em que esses serviços públicos e direitos sociais foram mais prestigiados, gerando riqueza, inclusive. Né? Então, assim, nós vemos que, por exemplo, o SUS, agora nós estamos no meio de uma pandemia, e que nunca foi mais evidente, claro, de que o serviço público é essencial. E é justamente isso que nós estamos falando aqui. Não é da proteção ao servidor público em si,
é a proteção do serviço público. E o Estado, ele serve única e exclusivamente para duas coisas: para prestar segurança e para prestar serviços públicos. O Estado não tem outro motivo de sua existência que não essa: prestar serviço público. E a gente está tirando exatamente isso. Nós não estamos percebendo, alimentando um afã contrário ao servidor público, nós estamos matando o Estado. E é isso que está acontecendo. Nós estamos transformando todos, né, como o Fabrício também gosta de dizer, né, em guardiães dos políticos, né? Não teve o guardião do ex-prefeito da cidade do Rio de Janeiro, né? Aquelas pessoas que eram contratadas simplesmente para serem jagunços do político que está administrando determinado estado. Então, vejam só, é contra isso que nós estamos lutando, porque isso vai gerar a morte do próprio Estado, como a Constituição de 88 assim a previu. Obrigado. Fabrício. Olha, quando falam que se a gente precisa de uma reforma administrativa, eu posso dizer que sim, mas eu sempre pergunto qual reforma administrativa. Não é essa que foi apresentada, né? O serviço público brasileiro ele precisa melhorar. Acho que todos nós temos total garantia, total certeza que o serviço público brasileiro não é bem prestado, em boa parte, em sua maioria, não sei se em sua maioria, mas ele não é bem prestado em muitas áreas. Nós precisamos melhorar. Mas nós precisamos melhorar profissionalizando o servidor público. Nós precisamos melhorar dando garantias de impessoalidade e de moralidade ao serviço público. Nós precisamos melhorar o serviço público chegando a todos, universalizando o serviço público. E não tirando do serviço público exatamente isso, a impessoalidade e a universalidade. O serviço público brasileiro ele tem que chegar a todos os brasileiros. Ele tem que chegar, a vacinação tem que chegar lá no Amazonas, naquela tribo indígena, que tem que chegar com horas de barco e avião, helicóptero, ele tem que chegar em todos os brasileiros. Todo cidadão brasileiro merece o serviço público. O serviço de água e esgoto tem que chegar a todos os brasileiros. Mas não é, eu repito, não é destruindo o servidor público, deixando o servidor público à mercê do político de plantão, que é trocado de 4 em 4 anos, ou melhor, de 2 em 2 anos, que nós vamos levar esse serviço público a todos os brasileiros. Acho que isso, se nós tivermos isso em mente, nós construiremos uma nova reforma administrativa, um novo serviço público, mas um serviço público de verdade. Não é essa proposta que está aí. Muito bom. Eu quero agradecer muito ao Fabrício Peroni e ao José Luiz de Souza Moraes essa brilhante participação que ajudou a nos esclarecer sobre o tema tão complexo da reforma administrativa. E quero agradecer você também que nos assiste, essa sua audiência, né? E dizer que semana que vem tem mais. Obrigado.